Agora nós vamos verificar como conferir a produtividade dos assessores. Em primeiro lugar, para acessar esse painel do ClickSense, a gente tem que clicar nesse site aqui, bidev.tjto.jus.br. Clicando nesse site, nós vamos digitar o nosso usuário e senha do EGESP para fazer o login. Feito o login, vem para essa tela. Nessa tela, nós temos aqui no canto esquerdo os fluxos. E o fluxo que está disponível para todos vocês é o fluxo Everyone, fluxo todos. Clicando nesse fluxo, tem vários painéis públicos. O painel que nós vamos usar é o painel Produtividade e Assessoria Geral, esse painel. Clicando nele, ele vai abrir essa tela. E nessa tela nós temos dois painéis públicos e dois painéis que estarão na aba Comunidade. No caso, nós vamos acessar esse painel que está escrito COGES Produtividade Servidores do Primeiro Grau. Clicando nele, ele vai abrir essa tela. E aqui é onde nós vamos aprender a fazer essa verificação da produtividade de assessoria. Lembrando que quando a gente fala produtividade de assessoria, é mais adequado falar da produtividade das pessoas como um todo, porque aqui vai mostrar quantos atos foram minutados por pessoa, independente do cargo dela. Então aqui é a quantidade de minutas. Para a gente poder trabalhar e o painel não ficar tão pesado, nós vamos em primeiro lugar ver aqui em cima. Olha, aqui em cima nós temos vários filtros. O primeiro filtro é o filtro de ano da inclusão. Quando essa minuta foi incluída no sistema, é PROC. Então nós vamos selecionar aqui o ano de 2025, para ficar mais leve. Uma outra opção, ao invés de selecionar o ano inteiro, vejam que quando eu coloquei aqui a inclusão, ele já veio aqui para cima, dizendo que já existe um filtro aplicado. Aqui em cima vão mostrando os filtros aplicados. Aqui é onde nós temos os filtros a serem escolhidos. Por enquanto, escolhemos o filtro de ano. Mas se eu quiser, eu posso desmarcar o filtro de ano e escolher, por exemplo, só um mês específico. Eu posso escolher só o mês de abril e maio, por exemplo. Escolhi 2 meses. Então, nós temos 2 meses selecionados o filtro. Aqui vai mostrar a produtividade de todo mundo que minutou algum ato, tá bom? Eu posso também escolher um ou vários nomes que eu desejo consultar, posso escolher por comarca, ou por lotação, ou por órgão julgador, qual órgão julgador aquele ato foi minutado, e eu posso escolher apenas por cargo e função ou por tipo de minuta. Eu vou navegar aqui com vocês para vocês entenderem. Em primeiro lugar, eu vou desmarcar esse filtro de mês-ano e vou escolher o ano de 2025 como um todo. Ok. Então, aplicamos o filtro de ano. A primeira forma de se trabalhar nesse painel é escolher a produtividade de uma pessoa em específico. Então, quando eu escolho a produtividade de uma pessoa em específico, ele vai me mostrar aqui as informações mais úteis sobre aquela pessoa. Então, no caso, eu vou escolher, por exemplo, o Tássio, que é o que aparece em primeiro lugar ali na lista. Vou clicar aqui no nome do Tássio, cliquei em OK. E aqui em cima, vejam, já está em um filtro de 2025 e o filtro do Tássio. Então ele está me mostrando tudo que o Tássio fez no ano de 2025. E por aqui a gente consegue enxergar, minutas por pessoa. O Tássio minutou 6.382 atos no EPROC em 2025. Esses 6.382, eles estão divididos entre despacho-decisão e sentenças. E está aqui o quantitativo. 4.480 despachos / decisão e 1.902 sentenças. Detalhando ainda mais, esse quantitativo de 6.382, ele produziu praticamente tudo na classe de execução fiscal, são 6.208. E está aqui o restante de onde ele produziu. Uma informação importante é que esses gráficos aqui, eles são responsivos, então eu posso clicar nessa setinha aqui, e ele vai ocupar a tela inteira, aí eu consigo enxergar melhor. Clicado na tela inteira, para voltar, eu preciso clicar aqui no xizinho para sair do modo de tela cheia. Saí e ele voltou para a mesma tela de antes. Então, a gente consegue ver que o Tássio, desses 6.382, ele minutou praticamente tudo no juízo da Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. Dos 6.382, 6.375 foram nessa unidade. E nós tivemos aqui outras unidades. E está aqui a produtividade dele por mês.
todos esses atos minutados mês a mês nesse quantitativo. Então aqui a gente consegue ter um raio-x mais detalhado da atuação dele. Se eu quiser saber apenas quantas sentenças o Tássio produziu, eu posso vir aqui no tipo da minuta e escolher sentença. Cliquei em OK. Então, o Tássio, em 2025, produziu de sentenças 1902, está aqui o tipo do ato, só sentença, praticamente tudo na classe de execução fiscal e todas elas na vara de execuções fiscais e saúde de Palmas. E está aqui quantas sentenças ele minutou mês a mês, nesse ano de 2025. Essa é a primeira forma de se utilizar esse gráfico, esse painel, olhando esse detalhamento por pessoa. A segunda forma de utilizar esse painel é na tabela dinâmica que nós temos aqui embaixo. Aqui embaixo eu consigo ver informações mais detalhadas e que me permitem comparar pessoas. Então, para a gente utilizar essa tabela dinâmica, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar os filtros aqui em cima. Eu vou tirar o filtro de sentença e vou tirar o filtro do Tássio. Vou deixar apenas o filtro do ano de 2025. Bem, tendo aqui o filtro do ano de 2025, aqui apenas na tabela dinâmica eu tenho outros filtros que eu posso utilizar. Lembrando, nós estamos falando da quantidade de atos minutados por pessoa. Se eu quiser verificar a quantidade de atos minutados por assessor, eu tenho que vir aqui no filtro de cargo e função e escolher a função, por exemplo, de assessor jurídico de primeira instância. Então eu consigo comparar a produtividade de todos os assessores de primeira instância no ano de 2025. Está aqui, em ordem alfabética. Eu consigo ver quanto cada um produziu e que tipo de ato que cada um produziu. Isso aqui é muito útil para tomar algumas decisões de gestão. A segunda forma de utilizar essa tabela dinâmica é não olhando apenas o cargo exercido pela pessoa, mas olhando as pessoas que trabalham na minha unidade. Então eu tirei o filtro de assessor e vou olhar aqui pela lotação. Então, por exemplo, se eu sou o juiz da primeira vara civil de Palmas, aqui ó, primeira vara civil de Palmas, eu seleciono a primeira vara civil de Palmas e o que nós temos? Ó, aqui em cima, selecionamos a primeira vara civil de Palmas no ano de 2025 e na tabela dinâmica eu consigo ver todas as pessoas, quantas minutas elas produziram e qual tipo de minuta que ela produziu no ano de 2025. Se eu quiser não olhar o ano, mas olhar apenas o mês, por exemplo, o mês de abril, como que eu faço? Eu venho aqui em cima, no filtro de ano, eu vou tirar esse filtro de ano e vou escolher aqui o filtro de mês-ano, ou seja, eu quero ver qual foi a produtividade em abril das pessoas da primeira vara civil da comarca de Palmas. Então, em abril, essa foi a produtividade de cada uma das pessoas. Lembrando que aqui na lateral eu tenho um maisinho. Esse maisinho, quando eu vou abrindo ele vai me mostrando o detalhamento nessa ordem aqui. Ó. Primeiro ele mostra o nome, depois a lotação, depois o órgão julgador, cargo, função, ano da inclusão e mês-ano. Então eu vou abrindo e vocês conseguem ver isso. Ó. O doutor Agenor, da primeira vara civil de Palmas, que é a lotação, produziu na primeira vara civil de Palmas 137 atos. Não aparece cargo e função porque é juiz, e quando eu clico em mais ele vai me mostrar o ano e agora o mês-ano. Isso porque nós selecionamos apenas o mês de abril. Isso para cada um deles eu consigo verificar. Renato, mas eu não quero ver todo mundo da primeira vara civil, eu quero ver apenas os assessores. Então eu venho aqui no filtro de cargo e função, marco assessor jurídico e aqui eu vejo todos os assessores jurídicos. Então eu vejo que na primeira vara civil de Palmas, no mês de abril de 2025, os assessores jurídicos, são esses 3 nomes aqui, produziram esse quantitativo de atos. Então, essa é a forma que a gente pode utilizar a tabela dinâmica, comparando os servidores de uma determinada unidade. E aí eu consigo ver mês a mês, ou o acumulado de vários meses, ou o acumulado do ano, e comparar se todos estão produzindo na mesma proporção, ou se a produtividade
tá o que foi combinado para aquela pessoa, porque existem divisões de trabalho diferentes a depender da unidade. Por isso não dá para comparar apenas o número em si. Uma outra forma de compararmos é nós selecionarmos várias pessoas de comarcas diferentes, vários assessores, por exemplo, lotados nas varas cíveis. Então eu consigo ver a produtividade dos assessores das varas cíveis. O que eu vou fazer aqui para a gente enxergar isso melhor? Eu vou desmarcar aqui o mês de abril e vou marcar o ano de 2025 inteiro, ó, ano inclusão 2025. Então aqui eu estou vendo as pessoas lotadas na primeira vara civil de Palmas, que ocupam a função de assessor no ano de 2025. Mas aí eu quero comparar também com a segunda vara civil de Palmas. Eu vou digitar aqui Palmas. E aí eu consigo olhar aqui a primeira e a segunda vara civil de Palmas. Então eu consigo olhar a produtividade de todos os assessores lotados nestas unidades, na primeira e na segunda vara civil de Palmas. Então aqui eu vejo a produtividade total, qual foi o ato e a quantitativo de cada um. Essa tabela dinâmica, ela tem uma vantagem que é muito importante para a gente poder trabalhar esses dados. Esses filtros aqui, eu posso mudar a ordem. Na tabela, ele mostra nessa ordem, primeiro o nome, depois a lotação, depois o órgão julgador, depois o cargo função. Se eu quiser ver em ordem de lotação, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e arrastar para frente do nome. Então ele vai organizar as pessoas por unidade. Ó. Então apareceu os da primeira vara civil em primeiro lugar e depois os da segunda vara civil em segundo lugar. Eu simplesmente mudei aqui esse filtro. Então aqui eu consigo ver a classificação por órgão julgador, os assessores da primeira com os assessores da segunda, e consigo fazer uma comparação pela quantidade de despachos e decisões e pela quantidade de sentenças produzidas. Essas são as duas principais formas de se trabalhar e vocês podem ir trabalhando, filtrando e mudando baseado na necessidade que vocês têm, tá bom? Essas são as principais orientações e a equipe da COGES e da Assessoria de Estatística está à disposição para tirar maiores dúvidas.